Meus irmãos, hoje então nós estamos iniciando uma série chamada Oração e Avivamento. Se você se lembra, nós falamos no começo do ano sobre o que é avivamento, depois falamos sobre família e avivamento, depois falamos sobre o Espírito Santo e avivamento, e nesse mês vamos falar sobre oração e avivamento. Porque não existe avivamento sem oração. Oração e avivamento andam juntos, né? Caminham juntos, estão ligados um com o outro. Então, para uma vida de oração vai nos levar a buscar e a experimentar um avivamento. E é isso que nós queremos. Nós temos visto, meus irmãos, que a pandemia trouxe muitos efeitos colaterais, trouxe problemas econômicos, sanitários, enfim, e também trouxe, em muitos casos, um esfriamento espiritual. O distanciamento social provocou em muitas pessoas um distanciamento espiritual também. Muitas pessoas pararam de congregar, de buscar Deus, de orar, de ler a Bíblia, de servir, de se envolver. Então nós cremos que é tempo de nós trazer de volta, de reacender o fogo espiritual em cada pessoa, despertar as pessoas para buscarem a Deus, para se quebrantarem, para, enfim, acertarem o seu caminho. É tempo de voltar para Deus. Então, nesse mês, a gente vai fazer um grande movimento de oração. A gente vai estar pregando aqui aos domingos, vamos ter 2 noites de oração e adoração, que vão ser, dia 16 e dia 30. E vai ser, meus irmãos, a nossa expectativa é fazer um encontro tipo culto de domingo à noite. Você tem que vir, a gente vai fazer aqui um cultaço, vai ter 3 pregações, vai ter louvor, vai ter oração, vai ter lanche, vai ter muita coisa. Vai ser 4 horas de busca, por Deus, de um ambiente de adoração, um ambiente de fé. Então, a gente vai estar conosco dia 16 e dia 30, 2 sextas-feiras, que vão ser noites de despertamento espiritual para o nosso povo. E quando nós pensamos em oração, porque, meus irmãos, por que muitas pessoas oram pouco ou não oram? Porque oração é uma batalha espiritual, é vencer a carne. A minha carne não quer orar, a minha carne quer fazer outra coisa. Eu tenho muitas coisas que vão roubar a minha atenção. Então, orar é um desafio, por quê? Porque eu tenho que vencer a minha carne, vencer outras distrações, vencer outras coisas. Por isso que é um movimento espiritual, por isso que nós chamamos, na teologia, oração de disciplina espiritual. Por quê? Porque ela requer isso, requer um esforço, uma intencionalidade, uma necessidade. E nós entendemos que para nós avançarmos, crescermos numa vida de oração, nós precisamos de uma coisa, nós precisamos de encorajamento, de apoio. Por isso que nós falamos sobre oração constantemente, falamos sobre ler a Bíblia constantemente, porque nós temos que estar repetindo isso, para encorajar as pessoas cada vez mais a fazerem isso, porque é muito fácil você parar com esse propósito. Então nós tivemos nesse mês a visão de criar um movimento de parceiros de oração. Nós falamos muito em parceria nos negócios, Nós temos aqui pessoas que têm muitas parcerias nos seus negócios para vender mais, para ter mais produtos, mais serviços, enfim, outras ofertas. E faz bem, é útil. As parcerias no campo econômico trazem bons resultados. Também vimos que tem muita gente que para iniciar uma atividade esportiva precisa de uma parceria, de um apoio, de um incentivo, E aí fazem então um grupo de corrida, um grupo que vai para a academia, fazem lá, enfim, movimentos coletivos para que um encoraje o outro. Eu mesmo, quando eu corro sozinho, eu corro num ritmo, numa frequência. Quando eu corro acompanhado por alguém, eu corro mais, eu me puxo mais, eu consigo ir mais longe, porque eu estou sendo ali encorajado, empurrado por alguém. Então, nós fazemos, às vezes, melhor quando fazemos na companhia de outras pessoas, É possível que você vá tomar um café sozinho numa padaria? Ok, é possível. Mas vamos combinar que é muito melhor você tomar um café com a companhia de alguém do
do que tomar um café sozinho numa cafeteria, né? Então, até mesmo a diversão é melhor fazer com alguém. Pescar, está ali o Cássio, que é o nosso pescador, mora aqui da igreja, né? Pescar sozinho é uma coisa. Agora, pescar com alguém do lado, né, João? É muito melhor. Você vai ali, tem alguém para conversar, para dividir, enfim, vai passar mais rápido. Então, aquilo que nós fazemos juntos, via de regra, nós fazemos melhor. Fazemos com mais apoio, com mais encorajamento. Por isso, nós queremos encorajar você a firmar nesse mês uma parceria de oração. Já que nós fazemos parceria para tantas coisas, que tal fazer, Paulo Venier, uma parceria de oração? Agora, parceria de oração não é você pedir para alguém orar por você. Parceria de oração é você convidar alguém para orar com você. É diferente. Quando eu peço que alguém ore por mim, eu estou meio que terceirizando a responsabilidade. Olha, você ora por mim. Agora, quando eu digo, Marcelo, ora comigo, me ajuda em oração, vamos orar junto por esse assunto, por esse propósito. Ok, há uma cumplicidade, há um companheirismo, há um propósito comum. E é isso que nós queremos incentivar você a fazer nesse mês de julho. Amém, gente? Estamos juntos nisso? E eu trouxe aqui uma palavra para inspirar você, que está em Isaías 41, verso 6. E eu queria ler esse texto com vocês. Vamos ler junto? Juntos. Cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão. Ah, foi ruim, né, gente? Vamos combinar, né? Então tá. Então, só quem está desse lado aqui agora. Vamos lá. Só vocês. Vai. Boa. Quero ver se vocês são capazes de fazer melhor. Vamos lá aqui, ó. O pessoal aqui da minha esquerda, vamos lá. Boa. Agora, todo mundo junto. Vamos lá juntos. Cada um. Amém. Eu me lembrei, tá difícil? Esse bordão, meus irmãos, ele surgiu um dia aqui na igreja. E eu queria que você lembrasse disso, né? Tá difícil? Seja forte. É a nossa resposta. Em vez de ficar murmurando, reclamando, se vitimizando, não. Eu vou me encorajar, eu vou buscar força em Deus. Seja forte. Seja forte. E aqui o profeta Isaías diz, olha, um irmão ajuda o outro irmão, como, Rodrigo? Com uma palavra. Seja forte. Não desista. Não desista. Seja forte. E eu queria então que você saísse desse culto com um propósito de ser o irmão que vai dizer para alguém, seja forte. Ser o irmão que vai incentivar alguém a crescer na vida de oração. Ser aquele que vai abençoar e ser abençoado, tendo um parceiro de oração. Por vezes, meus irmãos, a gente deixa nas mãos dos outros a tarefa de orar. Mas Deus está nos chamando a assumir a nossa parte de orar uns com os outros. Peça menos oração por você e convide mais as pessoas a orarem com você. Eu queria então, hoje, pensar sobre 3 exemplos bíblicos de parceria de oração. O primeiro exemplo é o exemplo de Moisés. Moisés, certa vez, liderou o povo de Israel a uma batalha contra os amalequitas. E olha o que o texto de Êxodo 17 revela sobre essa batalha, sobre a estratégia que Moisés e Josué estabeleceram. O texto fala o seguinte, Êxodo 17, do verso 9 ao verso 12. Então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas
conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, abaixava as mãos, os amalequitas prevaleciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur seguraram as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Israel venceu a batalha. Meus irmãos, Moisés disse: bem, Josué, você vai para o vale, vai lutar contra os amalequitas, e eu vou estar com Arão e Hur, orando por vocês, intercedendo, com as mãos levantadas, em sinal de oração, em sinal de intercessão. Vou estar lá clamando a Deus. E eu imagino que quando Moisés cansava de orar, quando as mãos estavam pesadas, cansava de ficar erguidas, tinha ali Arão dizendo: Moisés, seja forte. Tinha ali o Hur dizendo: Moisés, não para. Moisés, seja forte. Havia alguém com ele. Moisés não foi sozinho para a batalha. Ele levou 2 parceiros de oração, que estavam com ele, ali encorajando, intercedendo. Um outro exemplo que nós também encontramos na Bíblia é o exemplo de Jesus. Jesus tinha 12 apóstolos, 12 discípulos com ele o tempo todo. Entretanto, em alguns momentos, Jesus se afastou para orar e chamou 3 deles: Pedro, João e Tiago. E nós encontramos isso em alguns momentos. Por exemplo, em Lucas 9, quando tem ali a transfiguração, né? Olha o que diz o texto. Lucas 9, 28 e 29. Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Meus irmãos, isso é chamado a transfiguração de Jesus. Jesus foi orar, levou com ele seus parceiros, e ali a presença de Deus se manifestou de tal forma que ele começou a brilhar, resplandecer como se fosse um relâmpago. Foi transfigurado. Eu imagino que ali, quando Pedro, quando Tiago e João viram aquilo, ficaram assustados, não sabiam o que fazer. Jesus olhou para eles e falou o seguinte: Pedro, seja forte. Tiago, seja forte. Vocês estão vendo coisas, mas vocês um dia farão coisas maiores do que isso. Então, continuem firmes, sejam fortes. Também Jesus, Marcos revela em Marcos 14, que antes de Jesus ser preso, martirizado, crucificado, ele também chamou Pedro, Tiago e João para orar. Marcos 14 diz o seguinte: levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia: Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus foi buscar forças. Jesus estava, enfim, ele sabia o que lhe aguardava. E ele levou Pedro, Tiago e João para estarem com ele. É verdade que eles deram uma cochilada, né? Que o Pedro, Tiago e João cochilaram, dormiram. Mas daí Jesus disse: acordem, sejam fortes, acordem, venham orar comigo. Mas, meus irmãos, Jesus e Moisés, talvez Moisés, o grande líder do Antigo Testamento, Jesus, Deus que te fez homem e se revela em nós, e se revela à humanidade no Novo Testamento, os dois nos ensinam a ter parceiros de oração.
E o terceiro exemplo bíblico que eu queria lembrar para vocês é de Paulo e Silas. Paulo é o grande missionário do Novo Testamento. E diz o texto que em Atos 16, Paulo e Silas estavam pregando numa cidade, e por pregarem, foram presos, e foram lançados na prisão, açoitados, amarrados, acorrentados, e ficavam presos. Porém, diz o texto em Atos 16, 25 e 26, que eles ficavam orando. Eles pregaram juntos de dia, foram presos, apanharam juntos, foram acorrentados juntos, e juntos continuavam orando e cantando. O texto diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes se soltaram. Meus irmãos, como nós cantamos aqui, o céu desceu, né, Rodrigo? Naquele momento, o céu desceu. O céu desceu. Paulo e Silas orando. Eu não sei quem disse para quem, seja forte, se foi Paulo para Silas ou Silas para Paulo, mas com certeza havia ali alguém encorajando um ao outro. Meus irmãos, esses exemplos me ensinam, me inspiram, que por vezes nós precisamos de parceria na oração, parceria na vida cristã. Nós somos família de Deus na terra, somos povo de Deus na terra, nós temos que então nos encorajar, nos ajudar a aprender uns com os outros, crescer uns com os outros. Paulo e Silas me lembram, me ensinam, que as dificuldades da vida não podem nos fazer parar de clamar e de orar. Paulo e Silas talvez não compreenderam por que foram presos, eles poderiam estar ali reclamando da injustiça, enfim, de alguma coisa, mas eles continuaram confiando, orando e buscando a Deus. O sofrimento não pode nos impedir de buscar Deus, meus irmãos. Talvez em nosso meio hajam pessoas que o sofrimento esfriou a sua fé, te fez parar de orar. Talvez uma injustiça te fez parar de buscar Deus. Talvez uma incompreensão te fez parar de buscar Deus. Mas aprenda com Paulo e Silas e não desista, meus irmãos. Por mais que o corpo estivesse preso, a alma deles estava livre. Livre! Meus irmãos, esse mês então nós vamos iniciar esse movimento de encorajamento, porque nós queremos levar você a um nível a mais na oração. E a estratégia é bem simples, e eu vou aqui explicar ela, bem simples. Primeira parte da estratégia: convide alguém para ser o seu parceiro de oração. Não vale o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua mãe, porque com eles já são teus parceiros de oração naturalmente. Já são, ou pelo menos deveriam ser, né? Agora, convide alguém para ser o seu parceiro de oração. E aí, combine com ele uma forma de vocês orarem juntos diariamente. Talvez seja ligando um para o outro. Talvez seja combinando um horário comum para vocês orarem e depois mandarem uma mensagem um para o outro, prestando contas, encorajando. Compartilhando um versículo bíblico. Enfim, compartilhando motivos de oração. Mas tenha alguém com quem você tenha um compromisso de orar junto. Não é orar por ele, é orar com ele. Cada um na sua casa, mas com o mesmo propósito, no mesmo horário, por telefone, ou enfim, ou de outra forma. Mas você orando com alguém diariamente. Marque um horário, faça uma combinação e ore com um parceiro. O desafio, meus irmãos, não é fazer isso a vida inteira, é fazer isso no mês de julho. E eu quero que você faça um teste. E no final do mês você testemunhe se isso foi marcante na sua vida, se isso deixou uma influência na sua vida, se isso trouxe experiências novas, trouxe respostas, trouxe crescimento, trouxe vida nova, trouxe fogo no altar. Faça a experiência, começa hoje, vai até o fim do mês, e depois nos conte o que aconteceu. Então o propósito é esse, que você convide alguém, combine um horário, se encorajem mutuamente e compartilhe a experiência nas redes sociais para inspirar outras pessoas, né? Nós vamos, use aqui essa hashtag parceiro de oração,
Nós vamos aí poder ler a tua experiência, o teu testemunho, e vamos contar ele na vigília, nos cultos, enfim, em algum momento nós vamos poder compartilhar isso. Amém? Meus irmãos, por que eu estou falando isso? Olha para mim aqui agora, presta bem atenção nisso. Eu creio que nós temos 3 tipos de pessoas aqui hoje. 3 tipos. O primeiro tipo de pessoa são aqueles que precisam aprender a orar. Tem pessoas entre nós que não sabem muito bem o que é orar. Fazem uma oração ali de 1 minuto, né, e não sabe muito bem como começar, como terminar. Enfim, não tem praticado isso. Então, você que se encaixa nesse perfil, olha para mim aqui. Eu quero que você peça a Deus: Jesus, me ensina a orar. E sabe como que eu aprendo a orar? Não é fazendo um curso. Eu aprendo a orar começando a orar. Levando a sério. Separando um tempo. Fazendo disso algo importante para mim, uma prioridade. E aí eu vou aprender a orar. Talvez tenha pessoas entre nós que já visitam a igreja, frequentam a igreja, são até batizados há muito tempo, mas nunca aprenderam a orar. Então, eu quero dizer para você, aprenda a orar. Esse mês é um tempo para você aprender, e peça que alguém te ajude. Encontre um parceiro de oração que vai te ajudar a orar. Amém? Segundo grupo de pessoas que eu sei que tem entre nós algumas pessoas assim, que são aqueles que já oravam, sabem orar, mas pararam de orar. Pararam. Já não oram mais. Fazem aquela oração religiosa, simples, curta. Pararam de orar. Esfriaram. Talvez ficaram decepcionados com alguma coisa. Talvez o pecado tomou lugar na vida. Talvez se sentem injustiçados, frustrados, enfim, seja o que for. Mas se você é alguém que parou de orar, eu vim aqui te dizer que Jesus está te chamando a voltar a orar, a retomar. Quem já esteve no monte, sabe o caminho para retornar para lá. Quem já esteve, na presença de Deus, e já teve experiências com Deus fortes, sabe o caminho de retorno. E hoje é tempo de retornar. Então, se entre nós alguém que esfriou, que parou de orar, eu vim aqui dizer: começa de novo. Te arrepende, começa de novo. E há um terceiro grupo entre nós, que são aqueles que sabem orar, continuam orando, e eles são hoje convidados a subir de nível, aí num nível mais profundo, a buscar um renovo de Deus, um algo novo, a buscar: Deus, eu quero mais, Deus, eu quero novas experiências, Deus, eu quero crescer na oração ainda mais, eu quero ser uma pessoa com mais vida de oração ainda, eu quero ir mais longe. Tem uma música, Rodrigo, que a gente canta que é aquela: eu quero algo novo. Canta para nós aí um pedacinho dela. Eu quero viver algo novo. Sim, Deus! Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Amém! Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Amém, Rodrigo. Amém, Jesus. Obrigado, Rodrigo. Meus irmãos, não tem avivamento sem oração. Nós estamos falando que é ano de avivamento. Então é ano de
orarmos mais, buscarmos mais. Eu quero terminar dizendo 3 verdades sobre oração que você não pode esquecer e nem deixar elas de lado. Primeira, que oração e avivamento andam juntos. Às vezes nós queremos o avivamento, pastor Marcelo, mas não queremos pagar o preço, não queremos orar, não queremos buscar. Se eu quero, eu preciso buscar. Então busque conhecer mais, busque viver mais, busque os sinais, a presença, busque mais. Segunda verdade, oração é falar com quem resolve. Às vezes, meus irmãos, nós falamos muito com quem não pode resolver nada. Nós ficamos falando com quem não pode fazer nada por nós. Aliás, às vezes falamos com quem vai atrapalhar a gente ainda. Além de não resolver, vai atrapalhar. Agora, quando eu entendo que há alguém que resolve, há alguém que está acessível a mim, é com Ele que eu falo. É com Ele. Eu não preciso ter um santo intermediador, um intermediário. Não, eu falo com o Senhor dos Senhores, com o Deus que criou o céu e a terra. Ele me ouve. Orar é isso, é confiar, é falar com quem resolve. E por fim, não menos importante, orar é fazer discipulado com Jesus. Orar não é apresentar apenas uma lista de necessidades. Não é apenas fazer ali uma lista de motivos de oração. Senhor, abençoa aqui meu trabalho, checklist, minha saúde, meu filho, enfim, meu pai. Cara, é além disso. Oração é discipulado com Jesus. Sabe por que às vezes algumas pessoas têm dificuldade de orar? Porque quando ela vai orar, ela vai ter que pedir perdão. Ela vai ter que confessar pecado a Jesus. Ela vai ter que dizer: Jesus, eu não consigo, me ajuda. Ou então ela vai ter que dizer o seguinte: Jesus, como eu faço? Como eu faço isso? Me ensina, me explica. Não estou entendendo, Jesus. Oração é isso, é alinhar o coração do homem com o coração de Deus. É nos apresentarmos a Deus com as nossas dúvidas, com os nossos medos, com as nossas imperfeições, com as nossas falhas, mas é dizer: Jesus, me ajuda a ser alguém melhor. Me corrige, me instrui, me ensina. Discipulado com Jesus é dizer: Jesus, eu quero cooperar contigo hoje, me mostra como. Eis-me aqui, Jesus, eu quero cooperar contigo. É dizer: Jesus, me dá os dons que eu preciso para cooperar na tua obra. Me dá as habilidades que eu não tenho para poder servir melhor. É discipulado com Jesus. É falar com Jesus sobre a minha vida. É falar com Jesus sobre o meu casamento. Jesus, ajuda o meu casamento. É falar com Jesus sobre os meus filhos. É falar com Jesus sobre o meu chefe. É falar com Jesus sobre os meus amigos. É falar com Jesus sobre outras pessoas. É falar com quem resolve. É falar com quem me entende, me corrige, me ama e me escuta. Amém, meus irmãos? Diante disso, eu quero convidar você a sair daqui hoje com um propósito de aprender a orar. Talvez alguns aqui entre nós, eu vou aprender a orar. Eu vou aprender. Ou então, eu vou voltar. Eu parei, mas eu vou voltar. Eu vou voltar a orar como eu já orei no passado. Eu vou voltar a buscar Deus como eu já fiz em outras épocas. Vou fazer isso de novo. Ou então, você vai sair daqui dizendo: Senhor, eu quero subir de nível. Eu quero ir mais longe. Eu quero experimentar coisas novas na tua presença. Eu quero aprender mais de ti. Eu quero crescer na oração. Eu quero desenvolver músculos espirituais mais robustos. Porque, meus irmãos, uma vida robusta
robusta de oração vai nos dar vigor para enfrentar as adversidades da vida. Às vezes a gente não consegue vencer as dificuldades porque perdemos a musculatura espiritual, estamos ali fracos, apanhamos de qualquer um bate na gente. Mas quando eu cresço na oração, eu vou desenvolver uma musculatura espiritual, uma força espiritual, que vai me ajudar a vencer a prisão, a vencer as dificuldades, a vencer os adversários, a avançar com foco em Jesus. Se você está comigo nesse propósito, eu queria que você ficasse de pé agora e disse assim: Senhor, eu quero crescer na vida de oração, eu quero isso, eu vou ter um parceiro de oração, eu vou fazer mais e fazer melhor. Se esse é o teu desejo, diga amém, diga: Senhor, assim será, eu confirmo isso, eu me comprometo com isso, eu quero fazer parte disso, eu quero me envolver com isso, esse movimento é para mim, essa palavra é para mim, essa palavra é para a minha vida. Então vem com a gente, vamos juntos nesse propósito, em nome de Jesus.